Vamos lá, galera, a gente vai estar corrigindo agora a prova da Polícia Civil aplicada durante o dia de hoje, tá ok? E tive acesso depois da aplicação da prova a cópia, na verdade, da prova de alguns alunos que vieram trazer algumas questões e vamos comentá-las agora para você estar nos assistindo pelas redes sociais. Trabalhamos bastante, estudamos bastante, tá certo? Aqui no Instituto Excelência, preparando para esse concurso da Polícia Civil. Foram dias de luta, foram dias de estudo, tá certo? E tanto esforço do professor e principalmente esforço do aluno para que chegasse esse grande dia. A prova foi hoje e eu vou fazer comentário de algumas questões que os alunos trouxeram junto aqui na instituição, tá certo, gente? Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Neto, sou professor aqui do Instituto Excelência, militamos bastante em algumas matérias e com certeza vamos comentar para você cotejar aí com a sua prova e verificar quando sair o gabarito, se for necessário, a possibilidade de recurso. Então vamos comentar as questões trazidas aqui de direito constitucional, administrativo, lei complementar 68, lei complementar 76, que versa do Estatuto da Polícia Civil, tá ok, gente? Então, bora uma questão que foi trazida aqui, a questão número 30. Segundo a lei complementar 76 de 93, Estatuto da Polícia Civil do Estado de Rondônia, a relotação é o deslocamento do servidor policial de um para outra unidade policial, observado o disposto na referida lei complementar, com ou sem mudança de sede. O servidor policial relotado deverá entrar em exercício do cargo ou função em prazos pré-estipulados, salvo quando, a critério do diretor-geral da Polícia Civil, os prazos forem prorrogados por igual período. Entre as alternativas a seguir, assinale que indica o prazo em que o servidor possui para entrar em exercício em outro município. E aí, a questão elencou isso daí: 20 dias, 30 dias, 2 dias, 8 dias, 60 dias. Pessoal, isso foi estudado aqui no nosso curso. Isso foi estudado no nosso curso, tá certo? E você não pode o quê? Vacilar, certo, gente? Isso foi estudado aqui no nosso curso. Então, o que que acontece? Ele quer saber da relotação do servidor da Polícia Civil. Primeiro, nós estudamos bastante o que que é a relotação. Nós vimos que, na verdade, o servidor público pode ser movimentado por três formas. Ou pela cedência, ou pela remoção, ou pela relotação. E nós estudamos bastante no nosso curso que remoção, cedência e relotação são coisas diferentes. Remoção é quando o servidor sai de um órgão para outro, mas dentro do mesmo poder. Certo, gente? Já a cedência é quando o cara sai de um órgão para outro, mas de poderes diferentes. Sai do executivo, vai para o legislativo, legislativo, judiciário, judiciário, tribunal de contas, Ministério Público, executivo. Isso é a cedência. Ou de entidade política para outra, do Estado para o município, ou do município para a União, ou da União para o Estado. Isso é a cedência. Tá certo? Então, remoção é quando sai de um órgão para outro dentro do mesmo poder, e cedência é quando sai de um órgão para outro, tá certo? Para poderes diferentes ou entidades políticas diferentes. Município, Estado, União. E o que seria a relotação? É a pessoa sair de uma unidade administrativa para outra, tá certo? O cara tá no gabinete da CESAL e depois ser lotado na gerência de patrimônio da CESAL. Ele saiu de uma unidade para outra, mas não saiu da Secretaria de Educação. Isso é Secretaria de Saúde, no caso CESAL. Isso é relotação, certo, pessoal? Então, se o cara, por exemplo, sai do Hospital João Paulo, que é a unidade administrativa da Secretaria de Saúde, e vai trabalhar no Hospital Cosme Damião, tá certo? Que também é da Secretaria de Saúde. No caso, ele saiu de uma unidade para outra, mas dentro do mesmo órgão. Ele foi o quê? Relotado. Então, isso acontece na Polícia Civil. Se o cara sai de uma unidade para outra, tá certo? E aí ele vai ser relotado, não saindo da Polícia Civil. Então, cara, se ele sai da Central de Flagrantes e vai lá para a Delegacia de Jogos e Diversões, por exemplo, ou se o cara sai da Central de Flagrantes aqui de Porto Velho e vai lá para Ji-Paraná, para a Central de Flagrantes, nesse caso ele é relotado. E a relotação tem prazo, estudamos bastante em sala de aula. Vai depender se essa relotação se trata de diferentes unidades no mesmo município ou de município diverso. Se é mesmo município, o prazo é de 3 dias. Se é em município diverso ou são em município diverso, essa relotação, o prazo é de 8. Questão número questão aqui no caso é a 30, letra D, certo, pessoal? 8 dias está lá na lei complementar 76, ok? Estudamos isso daí. E aí, ele vai aqui também acerca da lei complementar 68, o Estatuto de Servidores Públicos do Estado de Rondônia. Aí fala: o servidor nomeado para cargo provimento efetivo fica sujeito a um estágio probatório com o objetivo de avaliar seu desempenho, visando a sua confirmação ou não no cargo no qual foi nomeado. Segundo a referida lei, o tempo de estágio probatório é de
Nós estudamos bastante isso daí. Nós vimos o que é estágio probatório e o que é estabilidade. Estágio probatório é o período do tempo no qual vai verificar se o servidor, tá certo, tem aptidão ou não para o cargo. Já a estabilidade é o vínculo que ele faz mais forte com a entidade contratante, podendo ele sair só por decisão judicial definitiva, processo administrativo disciplinar ou insuficiência de desempenho, certo? E ainda tem outras hipóteses também, pelo texto constitucional, como extinção de cargos públicos, entre outras coisas, tá certo, gente? Mas de qualquer sorte, pessoal, a estabilidade estágio probatório tem prazo consagrado pela doutrina de 3 anos. Nós falamos isso em sala de aula, mas a Lei Complementar 68 fala em 2. Mas, professor, são 2 ou 3? Aí o que eu falei que você deve sentir a questão. Se na alternativa está lá de acordo com a Lei Complementar 2 anos, então o que acontece? Você vai marcar 2. E se tiver de acordo com o entendimento dominante, marque 3. E se tiver 2 ou 3 anos? Aí é possível até de anulação. Foi isso que foi falado em sala de aula. O correto são 3 anos, mas a lei complementar fala 2. Mas o correto são 3, mas a lei fala 2. Aí a questão veio perguntando, e aí o estágio probatório de acordo com a lei complementar 68? Aí são 6 meses, 1 ano, 4 anos, 2 anos ou 5 anos? Ora, aqui não há nem de se falar nessa discussão de 2 ou 3 anos, doutrinária, jurisprudencial. Já fala uma das hipóteses que nós vimos que existem, que é de 2 anos pela Lei Complementar 68, ainda que esta não seja exercida no ordenamento jurídico vigente, tá certo? Então, aqui não há de se falar 6 meses, 1 ano, 4 anos, 2 anos, 5 anos, marque 2 anos, né, gente? De acordo com a Lei Complementar 68, embora seja discutível. Mas se você marcar 6 meses, 1 ano, 4 anos, 5 anos, aí não tem o que discutir, você errou a questão. Então marque 2 anos, tá certo, gente? Beleza? Tem mais questões aqui trazidas, tá certo? Conhecimentos específicos, questões 41. O que será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania? Estudamos bastante isso daí, gente. São os remédios constitucionais. Nós estudamos bastante nossa aula de direito constitucional. Existe, por exemplo, lá no artigo 5º, o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, ação popular, mandado de injunção. E cada um tem uma característica própria, tipo assim, liberdade de locomoção, isso é habeas corpus. Acesso à informação ou para retificação, tá certo? Ou para conhecimento, se é habeas data. Proteger direito líquido e certo, não aparar por habeas corpus, habeas data, é mandado de segurança. A ausência de norma regulamentadora relacionada à nacionalidade, soberania e cidadania é mandado de injunção. E estudamos que o que visa proteger o patrimônio histórico, cultural, meio ambiente, tá certo? Contra atos lesivos, é a ação popular. Aqui não há de se falar, estudamos bastante, fizemos bastante exercício, tá, gente? A ausência de norma regulamentadora, há de se falar apenas em mandado de injunção. Letra A nessa questão 41 que eu tô fazendo. Tá ok? Então, a ausência de norma regulamentadora que torne viáveis os direitos relacionados à nacionalidade, soberania e cidadania não é habeas data, habeas corpus, ação popular nem mandado de segurança. É um mandado de injunção. Do mesmo modo, a gente já mata o quê? A 42 aqui. O remédio constitucional que tem por escopo proteger a intimidade do indivíduo contra a manipulação estatal de informações, assegurado o conhecimento e a retificação de dados da pessoa, do impetrante, denomina-se muito fácil também, e nós estudamos. Acesso à informação, pessoal, é o que? Habeas data, tá, gente? Seja para conhecimento, seja para retificação de dados. Mas esse é o remédio constitucional cabível aqui. E a outra vem falar dos direitos sociais. Nós estudamos bastante regras de direitos sociais. Estudamos bastante. Nós vimos, por exemplo, acerca do sindicato. É livre associação sindical, tá certo? Independe de autorização, bastando apenas o registro prévio. Estudamos isso daí. Nós estudamos o quê? Que cabe aos trabalhadores e empregadores definir a sua base territorial, que não pode ser inferior à área de um município, sendo vedada ter mais de um na mesma base territorial. Nós vimos que o aposentado sindicalizado tem direito de votar e ser votado. O sindicato, ele vai representar tanto judicialmente quanto extrajudicialmente os direitos, tá certo? Dos trabalhadores ou dos seus representados. Nós vimos o que, pessoal? Que é vedada a filiação obrigatória ou, por exemplo, coagir que alguém seja filiado ou deixar de ser filiado. Isso não pode também. Nós vimos também o que, pessoal? Que é obrigatória a participação de sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Tudo isso nós estudamos. E a questão veio bater aqui, ó. Considerando o tema direitos sociais, assinar a alternativa correta. Todos são obrigados a filiarem-se
Ou a manter filiados sindicatos? Não pode, não é que todos são obrigados, isso é até vedado. B, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho? Essa é a resposta correta, tá certo, gente? A C, o aposentado filiado não tem direito de votar? Tá errado, tem direito de votar e ser votado, tá, gente? D, o poder público pode intervir na organização sindical? Não pode, não pode, independe de autorização e é vedada a interferência e intervenção estatal no seu funcionamento, mas tem que ter registro prévio, tá? Estudamos isso daí. E olha só, a lei exigirá autorização do Estado para autorização do sindicato? Não, a lei não vai exigir, certo, gente? Então a resposta B é a correta. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Continuando, pessoal, tem a questão 44. É privativo de brasileiro que? Nato, tá certo? É privativo de brasileiro nato. Nós estudamos da nacionalidade isso daqui, gente. Nós estudamos da nacionalidade isso daqui, certo, pessoal? Beleza? Nós estudamos da nacionalidade isso daqui. Aí nós vimos o quê? Que o que é brasileiro nato, o que é brasileiro naturalizado, critério territorial, critério sanguíneo. Existem 3 casos de brasileiro nato, nascido no Brasil, em que de pai estrangeiro, desde que não esteja a serviço do seu país, nascido de estrangeiro de pai ou mãe brasileira a serviço do Brasil, nascido de estrangeiro de pai ou mãe brasileira, se registrado na repartição brasileira competente, ou venham residir a partir da maioridade e óbito por qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, isso é nato. Nós vimos os critérios de naturalização, seja de origem de língua portuguesa, bastando que residência de 1 ano ininterrupto, tá certo? E idoneidade moral, e também no caso de outros países que não falam a língua portuguesa, tem que ter residência ininterrupta, tá certo? E sem condenação penal. E nós vimos a questão dos portugueses equiparados, e não pode haver distinção entre brasileiro nato e naturalizado, exceto os casos previstos na Constituição, e esses são casos aqui, tá certo? Tem cargo que é privativo de brasileiro nato, e lá nós estudamos, tá certo? Presidente da República, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara, tá ok? Aí ministro do STF, oficial das Forças Armadas, membro de carreira diplomática, tá certo? Nós estudamos isso daí tudinho, gente. Nós estudamos bastante isso daí. Aí é privativo do cargo brasileiro nato. Senador? Não. Senador pode ser naturalizado, que não pode ser presidente do Senado. Juiz do trabalho? Não, gente, tá certo? Juiz do trabalho não é para brasileiro nato, pode ser naturalizado. Vereador pode ser brasileiro naturalizado. Promotor? Naturalizado. General do Exército, oficial das Forças Armadas. Essa é a questão a ser marcada. Essa é privativo de brasileiro nato, tá certo, gente? Aí vem outra questão relacionada aos direitos eleitorais. Os direitos políticos. É correto afirmar que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos aos deficientes físicos, aos maiores de 14 e menores de 16, aos maiores de 80, aos maiores de 70 e aos maiores de 75. A Constituição fala aos maiores de 70 anos, certo? Eu considero que essa questão está mal elaborada. Porque, olha só, por exemplo, ele pergunta, são facultativos os votos para os maiores de 70, é o que diz o texto constitucional. Só que quem tem 80 anos é maior que 70? Então para ele é facultativo. Que tem 75 anos é maior que 70? Para ele é facultativo também. Então essa questão aqui está meio mal formulada, mas a mais correta que se aproxima, e a literalidade do texto constitucional, é a letra D, tá certo? É facultativo para os maiores de 70 anos, tá ok? E continuando aqui, tem uma do artigo 5º dos direitos individuais e coletivos, que eu falei que ia cair bastante. Caiu 2 de remédio constitucional, remédios constitucionais, e veio cair essa daqui. Ele fala, marque a alternativa correta de acordo com os direitos e deveres fundamentais na Constituição de 88, assinale a alternativa correta. São admissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito? Gente, são inadmissíveis e estudamos bastante isso daí. B, a lei pode prejudicar o direito adquirido? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. A lei pode retroagir, ainda que para prejudicar o acusado? Não. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. D, a lei criará juiz ou tribunal de exceção? Não, gente, não haverá juiz nem tribunal de exceção. E, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária? Essa é a alternativa a ser marcada, tá certo, gente? Essa alternativa a ser marcada. Essa que é a correta, tranquilo, gente? Beleza? Não vamos vacilar, tá certo, gente? Beleza? Então, olha só, gente. Tem a 47, a quem compete processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho e nos casos determinados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, tá ok? Juiz federal, juiz leigo, STJ, juiz de direito, juiz militar. Alternativa A, juiz federal, das competências do Poder Judiciário, certo, pessoal? Continuando aqui, outra questão trazida aqui, é a questão 48, certo, pessoal? Deixa eu ver aqui, tem questão mais aqui, tá uma bagunça aqui, 48, tá ok? A prova foi agorinha, pessoal. O pessoal tá trazendo as questões aí. Questão 48, olha só. Acerca do tema segurança pública na Constituição de 88, assinar a alternativa correta. Artigo 144 foi estudado isso daqui. E lá falava da segurança pública. A segurança pública, tá certo? É um dever
é um direito de todos, tá certo? É um dever do Estado, por aí vai, são órgãos de segurança, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Civil. E fala as competências de cada um. Por exemplo, a Polícia Federal, lá fala que vai fazer a Polícia Judiciária exclusiva da União, lá fala que compete à Polícia Federal fazer o policiamento de aeroportos, portos, tá certo? As fronteiras, tudo isso nós vimos. Prática de contrabando, descaminho, tráfico ilícito de entorpecente, crimes contra a ordem política e ordem social. Isso a Polícia Federal faz. Nós vimos que a Rodoviária Federal vai fazer o policiamento das rodovias federais, a Polícia Ferroviária Federal vai fazer o policiamento nas ferrovias federais. Um faz na rodovia PRF, a PFF, a ferroviária nas ferrovias federais. Nós vimos que a Polícia Civil é formada por integrantes de carreira, dirigida por delegado de polícia, que vai fazer a Polícia Judiciária do Estado e apurar as infrações penais, exceto as militares. Nós vimos que a Polícia Militar tem atribuição própria, tá certo? Junto com o Corpo de Bombeiros Militar. E o Corpo de Bombeiros Militar ainda vai cuidar da defesa civil, tá certo? Do Estado. Vimos a possibilidade de instituir guardas municipais. Tudo isso vimos lá no artigo 144. E aqui está perguntando isso daqui. Ele quer saber a correta. Acerca da segurança pública, a marca correta. As polícias civis destinam-se a funcionar como marítima quando possível? Não, isso daí, quando possível, vai para a PF, né? B. As polícias civis, ressalvada a competência da União, destinam-se a exercer a polícia judiciária e apurar infrações penais, exceto as militares? Correta. Essa atribuição da Polícia Civil está lá no artigo 144, galera. E ele continua aqui com as polícias civis, ressalvada a competência da União, cabe a polícia ostensiva das fronteiras e preservação da ordem pública. Fronteira não, gente. D. A Polícia Civil destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo da rodovia federal? Não, isso é PRF. As polícias civis destinam-se a combater o contrabando de caminho? Não, isso é especificamente a Polícia Federal, tá certo, gente? Então, a única que é competência da Polícia Civil é essa daqui, gente. Ressalvada a parte da União, ela que vai fazer a apuração da Polícia Judiciária e infrações penais, exceto as militares, ok, gente? Beleza? Tranquilo? E aí, uma questão interessante é a 49. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. E esse visou passeio em sala de aula. Gente, quando nós estudamos o Poder Legislativo, nós vimos que a Câmara dos Deputados é formada por representantes do povo, eleito pelo sistema proporcional, tá certo, pessoal? Beleza? Para mandato de 4 anos. Nós vimos que o Senado é formado por representantes do Estado, dos estados, pelo sistema majoritário para mandato de 8 anos, renovando a 4 anos, 1/3 e 2/3. Vimos isso. Aí nós vimos que para entender as competências desses órgãos, é só a gente saber aquilo que é interessante na manifestação da vontade do povo, tá certo? E aquilo que seria interessante ser deliberado no Senado, vontade do Estado, tendo em vista o pacto federativo, tá ok? Para manter a equidade dos entes políticos, dos estados, todos terem igualdade. Nós vimos isso daí. Então, se a gente pensar nessa ótica, a gente nunca vai confundir essas atribuições. Tipo assim, receber acusação e denúncia contra o presidente. Isso aí é uma decisão do povo. Então, isso é feito pela Câmara, que é representante do povo. Já o julgamento, por exemplo, dos crimes de responsabilidade, é natural que todos os estados que têm 3 senadores decidam, tá certo, com votos de mesmo peso sobre o futuro da nossa república. Por isso que é feito no Senado. Nós vimos, então, que assuntos de interesse do Estado são deliberados no Senado e assuntos de interesse do povo são deliberados da Câmara. Sabendo isso, você mata essa questão. Compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre limites globais e condições para a operação de crédito interno e externo da União, Estado, DF, município, de suas autarquias e demais entidades. Interesse do Estado, tá certo, gente? Então isso aí é feito pelo Senado. Estabelecer limites globais e condições para o montante da ajuda imobiliária do Estado, do Distrito Federal, município, interesse do Estado. Então isso é feito por quê, gente? Isso é feito pelo Senado, interesse geral. Tranquilo? Suspender a execução no todo em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Essa possibilidade também tem que manter o voto equitativo, tá ok? E aí já não vai para a Câmara. Olha, D, proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro do prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Isso é da Câmara. Porque julgar os presidentes do crime de responsabilidade ou a não prestação de contas, isso é o povo que deve fazer, tendo em vista a legitimidade dessas decisões. Isso não é feito pelo Senado, mas sim pelos representantes do povo, que é pela Câmara. Se você seguisse esse bizu de competência, você mataria essa questão aqui, certo, gente? E a concessão de operações de crédito é interesse de todos, é interesse de todos os estados, isso joga para o Senado. Então você consegue saber as competências. É a letra D. Compete à Câmara a tomada de contas do presidente da República quando ele não presta conta dentro do prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Certo, pessoal? Beleza? Tem mais questões aqui que a galera trouxe. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Tranquilo. Então, o que a gente tem aqui também? Tem aqui, ó,
certo? Já entrando aqui na seara do direito administrativo, acerca da organização administrativa, assinar a opção correta, autarquias. Gente, nós estudamos bastante. A administração pública direta, indireta, entidades políticas, entidades administrativas, quem tem autonomia política, quem tem autonomia administrativa, quem só tem autonomia administrativa. Estudamos noções de centralização, descentralização e desconcentração. Vimos controle de tutela, controle finalístico, controle de supervisão. Nós vimos como se dá a criação das autarquias, das empresas públicas, fundações públicas, sociedade e economia mista. Nós vimos que autarquias sempre são criadas diretamente por lei e são de direito público, tá certo? Não precisa nem registrar nada. Nós vimos que as empresas públicas, sociedade e economia mista sempre são autorizadas por lei, sendo de direito privado, porque depende do registro, tá certo? E nós vimos que as fundações públicas podem ser de direito público e de direito privado. Se forem criadas diretamente por lei, de direito público, autorizadas de direito privado. E estudamos bastante isso daí. E vimos as características, tipo, por exemplo, as autarquias vão fazer um serviço exclusivo de Estado, próprio de Estado, tá certo, gente? Isso daí é próprio das autarquias e tem características próprias de Estado. Nós estudamos que as empresas públicas, sociedade e economia mista, ou vão explorar a atividade econômica ou prestar serviço público, deixa com elas. Já as fundações públicas, elas vão fazer um serviço público não exclusivo de Estado, mas que é de interesse do Estado, mas se particular quiser pode fazer saúde, ensino, pesquisa e assistência social. E é isso que você tem que saber dessa questão. Alternativa A, quer que marque a correta. As autarquias são criadas obrigatoriamente por lei? Correto. Com a necessidade de inscrição em serventias registrais? Não precisa. Elas nascem diretamente por lei, não precisa registrar. Publicou a lei, já está valendo, porque elas são pessoas de direito público, nascem por lei para fazer um serviço próprio de Estado. B. As entidades da administração pública indireta estão subordinadas aos entes políticos? Não, gente, não há subordinação, há apenas vinculação. Nós vimos que tanto a administração direta, União, Estado, Distrito Federal, municípios, tem autonomia, também quanto que a indireta tem autonomia, tá certo, gente? Mas não há subordinação, não há hierarquia, há apenas vinculação. Por isso que o controle que a direta faz sobre a indireta não é o controle de hierarquia nem subordinação, é o controle finalístico, certo, pessoal? Beleza? Então não é essa. E tem a C, as autarquias são criadas por lei com patrimônio e receitas próprios para executar atividades econômicas. Econômicas tira da autarquia, joga para a empresa pública, sociedade e economia mista, por isso que a C está errada. D, todas as autarquias possuem personalidade jurídica de direito privado? Não vou nem comentar. Autarquias são criadas por lei, nascem por lei, são de direito público porque fazem o serviço estatal. E, as autarquias possuem patrimônio próprio? Sim, com as mesmas características dos bens públicos que integram o patrimônio dos entes políticos da administração pública direta. Correta, essa é a alternativa a ser marcada, tá certo? As autarquias, pessoal, nós estudamos em sala de aula. Elas são criadas por lei para fazer um serviço exclusivo de Estado. Agora, se elas fazem serviço exclusivo de Estado, são criadas por lei, têm as mesmas prerrogativas de poder público. Então, por exemplo, elas têm o quê? Tem patrimônio próprio, têm orçamento próprio, são obrigadas a licitar, seus contratos são administrativos, tá ok? Nós vimos o que também? Que para entrar em cargo efetivo depende de concurso, é estatutário, tem privilégio processual e tem imunidade tributária quanto aos impostos. Inclusive, seus bens são considerados públicos, nós estudamos, é isso que está falando. Tem a inalienabilidade, imprescritibilidade, impenhorabilidade, não onerabilidade, porque segue a mesma coisa do poder público. Nós estudamos, seus bens são considerados bens públicos, ponto. É essa a questão aqui, nós estudamos isso daí. Seus bens são públicos, gente, já era, tá ok? E aí, veio o que, gente? Tem mais aqui? Tem. Aí veio no tocante às agências reguladoras. Questão interessante essa daqui. É possível que a própria lei transfira ao Poder Legislativo para o Poder Executivo a competência para legislar sobre matéria determinada? É possível que a própria lei transfira do Poder Legislativo para o Poder Executivo a competência para legislar sobre matéria determinada? Olha, as agências reguladoras exercem caráter normativo, mas não necessariamente que vão editar as leis. Editam as regras, resoluções de observância obrigatória, mas legislar por meio de representantes do povo, isso é feito pelo Congresso Nacional. Esse é o entendimento dominante, tá certo? Não é essa. Em última instância administrativa, não possui autonomia e independência no exercício de suas atividades. Lógico que possui independência e autonomia. As agências reguladoras são autarquias sob regimes especiais e tem essas questões aí, essas prerrogativas. Tem poder normativo, sem fazer leis, estabilidade dos dirigentes, receitas próprias, tá certo? Tem tudo isso daí. C. Por orientação do STF, a obrigatoriedade de adoção do regime seletista? Não, pessoal. O regime, por serem autarquias, são considerados o que? Estatutário, regime institucional, tá? Seus dirigentes são escolhidos pelo chefe do Poder Executivo? Certo. Não estando subordinado à aprovação pelo Senado e com mandato fixo.
Essa é a questão que, ao meu ver, melhor se adequa, tá certo, gente? Inclusive tendo estabilidade. Já integrarão a administração pública direta, já está fora, não é essa. Então, a agência reguladora, seus dirigentes são escolhidos pelo chefe do Poder Executivo, não estão subordinados à aprovação pelo Senado e com mandato fixo. Essa seria a melhor questão, certo, gente? Essa seria a melhor questão, tá ok? Mas essa questão aqui, ela poderia estar mais bem clara. Vamos esperar o gabarito, mas essa daqui seria a resposta, tá bom, gente? Beleza? Acabou aqui, deixa eu ver, não, tem mais, olha aí, gente, olha aí, ó. Olha só. Então a gente tem o quê? Acerca dos servidores públicos, assinar a alternativa correta. No regime jurídico estatutário, não existe possibilidade de modificação dos níveis, alterações, nomenclaturas, reclassificação e reenquadramento de cargos de natureza funcional. Calma, nós estudamos agentes públicos. Vimos o que são agentes políticos, administrativos, delegados, credenciados, honoríficos. Nós vimos o que, gente? Que os agentes administrativos são servidores públicos, empregados públicos, contratados temporariamente. Nós vimos que o servidor público é efetivo e comissão. Os empregados públicos são aqueles da administração das empresas públicas, sociedade e economia mista. Nós vimos que servidor público ocupa cargo público, empregado público ocupa emprego público, os temporários têm regime diferenciado devido ao seu caráter esporádico. Estudamos tudo isso daí. E aí ele está dizendo aqui que no regime jurídico estatutário, aquele dos servidores públicos, não tem a possibilidade de modificar, alterar as nomenclaturas e reclassificar o reenquadramento de cargos na escala funcional. Lógico que tem essa possibilidade. Tem. Pode transformar o cargo, por exemplo, de analista administrativo para analista de gestão administrativo. Tem essa possibilidade. O que não pode é você pegar um cargo, por exemplo, que uma pessoa ocupa de enfermeira e ela se formar em medicina e transformar esse cargo, esse lugarzinho dela, esse cargo específico dela, no cargo de médico. Isso não pode. Isso é bula concurso público, é ascensão. Agora, mudar a nomenclatura, mudar esse enquadramento, respeitar a escala funcional, pode. Não é permitida a acumulação remunerada de 2 cargos próprios de assistência social ou de médicos, havendo compatibilidade horária. Lógico que pode acumular cargo público, gente. Pode. Lá, artigo 37, inciso 16, se eu não me engano, fala sobre isso daí, tá, gente? A possibilidade de acumular cargo público desde que haja compatibilidade de horário. 2 cargos profissionais da área de saúde, 2 cargos de profissionais de cargo de professor e um técnico científico de professor, além de recentes mudanças acerca dos militares, tá certo, gente? Beleza? Da área de saúde, entre outras coisas aí. Tranquilo? E aí, de acordo com a Constituição Federal, aplica-se a exoneração de servidores não estar por excesso de despesa. Tem essa possibilidade de excesso de despesa. Tranquilo? Nós vimos que o servidor pode ser exonerado, mesmo não estável, que se não passa no estágio probatório, tá certo? Ou a pedido. Nós vimos que depois de estável, ele pode ser exonerado por insuficiência de desempenho. E nós vimos que tem outras possibilidades de extinção de cargo público quando não estável. Quando não estável se extinguir cargo público, neste caso, o que acontece? Ele é exonerado. Até porque, se for estável, nós vimos que ele é posto em disponibilidade para o posterior aproveitamento. E isso nós fizemos. A disponibilidade é quando o cargo extinto é declarado sua desnecessidade. Neste caso, pode ser por excesso de despesa, ficando, se estável, esse servidor em disponibilidade. Tá ok, gente? Beleza? Essa é a resposta. Aí o ingresso em cargo público ou emprego público pressupõe obrigatoriamente submissão de concurso? Depende. Pelo 37, inciso 2, só para concursos públicos, cargos efetivos, concurso de provas ou provas e títulos, sendo o de comissão de livre nomeação e exoneração. Esse destinado à chefia, direção e assessoramento. Lá no artigo 37, inciso 5, tá certo? Inciso 4. Fala isso daí também. Tá ok? E no Poder Executivo, a iniciativa para a criação, transformação e extinção de cargos, empregos públicos e funções públicas é do Legislativo. Cuidado! Cargo público, a criação, extinção e dispor tem que ser feito por lei. Isso fala a Constituição, é o princípio legal o princípio da organização legal de serviço público. A Lei Complementar 68 fala que cargo público, o efetivo e comissão de acordo com a natureza prevista por lei. Só que a lei é aprovada pelo Legislativo, mas quem vai criar depende do poder. Se o cargo é da estrutura do Poder Executivo, compete ao chefe do Executivo, presidente, governador e prefeito. Se o cargo é do Judiciário, compete ao próprio poder, ao respectivo tribunal. Se o cargo é do Ministério Público, a iniciativa de lei é do Procurador-Geral. Se o cargo é do Tribunal de Contas, a iniciativa de lei é do presidente do Tribunal de Contas, certo, pessoal? Beleza? E aí tem uma questão aqui trazida à colagem também, é a 75. Entre construir uma ponte ou construir um terminal de barcas para atravessar determinado riacho, a administração deve levar em conta o custo dos investimentos e o benefício em termos de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e geração de impostos. Indica o princípio que está intimamente ligado com
o citado fragmento. Então ele está dizendo, entre construir uma ponte ou construir um terminal de barcas para atravessar determinado riacho, a administração deve ver o custo, o benefício em termos de desenvolvimento econômico. Então, isso daí quer dizer que a administração tem que escolher as soluções que sejam mais racionais, econômicas, que trazem maiores benefícios. E nós, quando estudamos princípios da administração pública, nós estudamos princípios expressos, princípios não expressos, expresso legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, não expressos. Estudamos o que? Autotutela, razoabilidade e continuidade, por exemplo. E nós vimos que cada um tem uma palavrinha-chave. A administração vai fazer somente prevista em lei, é a legalidade. A administração vai visar somente a finalidade pública, vai dar promoção pessoal, é a impessoalidade. Ética, boa-fé, probidade tem a ver com moralidade. E a publicidade fala em publicar atos e controle e transparência. Lembrando que se publica não é todo ato, certos atos. Somente os que gerem efeitos externos. E nós vimos o princípio da eficiência, que tem a ver com desempenho, resultado mais econômico. Então, entre decidir construir uma ponte ou um terminal de barcas para atravessar determinado riacho, quando a administração leva em conta o benefício e o custo dos investimentos, neste caso está fazendo a análise do princípio da eficiência. É a letra A aqui dessa questão que nós estamos percebendo, tá certo, gente? Beleza? Tranquilo? E aí, vem uma nova questão aqui, tá certo? Vem a nova questão aqui, deixa eu ver. Tem a nova questão aqui. Assinar a alternativa correta quanto ao princípio da autotutela. A autotutela é a possibilidade da administração se autoproteger, seja anulando seus atos ilegais, seja revogando os inoportunos e inconvenientes. Estudamos e vimos que a autotutela é um princípio não expresso. Aí ele vai falando, marca a alternativa correta quanto ao princípio da autotutela. A grande consequência imediata desse princípio é que os direitos concedentes ao interesse público são, em princípio, inalienáveis, impioráveis, intransferíveis a particulares. Não é essa, tá certo? B. Conjunto de privilégios e prerrogativas concedidos à administração em relação a terceiros. Não, gente, isso daí decorre do princípio da supremacia do interesse público. C. A autotutela possibilita que a administração tutele seus atos, independentemente da atuação judiciária. É isso mesmo. De fato, nenhuma lei... A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito, mas o Poder Público, de ofício, ele pode anular seus atos, tá certo? E também, podendo o judiciário fazer isso, e somente ele pode revogar. Essa é a resposta correta. B. O princípio da autotutela não pode ser confundido com... O princípio da tutela não pode ser confundido com a autotutela. Tá certo. Porque esta, que é a autotutela, controla a observância das finalidades das entidades da administração indireta. É ao contrário. O princípio da tutela e autotutela... Uma coisa é o princípio da tutela, outra da autotutela, que são diferentes, tá? O da autotutela é a possibilidade da administração anular e revogar seus próprios atos. Anular os ilegais, ilegítimos e revogar os inoportunos e inconvenientes. Já o da tutela é o controle que a administração direta faz sobre a indireta. Esse da tutela também é chamado de supervisão ministerial, tá certo, gente? Ou controle finalístico. E admite interpretação retroativa em função da nova interpretação? Não, tá certo? Isso daí não é a essência do princípio da tutela. É o princípio da... se fosse ver que esse negócio de interpretar retroativamente ou pra frente, a decisão não, é o da segurança jurídica, tá, gente? Beleza? Tranquilo? E aí, continuando, tem mais coisa aqui, tem mais coisa, deixa eu ver. Cadê? Muito bem, tem mais aqui, olha só, gente. Aí da prova de hoje da Polícia Civil. Então, pessoal, vim estudar aqui no Excelência. Aqui a gente vai ao ponto, pessoal. Não tem essa não, gente. Você deve vir, você deve estudar, que aqui você vai conseguir a sua aprovação. Tranquilo, gente? Nós estamos corrigindo a prova, tá certo? Na opinião do humilde professor, vai sair o gabarito. O que nós falarmos aqui pode ser objeto de até recurso, dependendo da circunstância, tá certo, gente? Mas as questões estão aqui. Então, bora lá, gente. Aqui comigo. Em se tratando dos atos administrativos, assinale a opção alternativa correta. Os motivos que determinam a vontade do agente, isto é o fato... os motivos que determinam a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, não integram a validade do ato? Não, gente, os motivos são requisitos para a validade do ato, tá certo, gente? São requisitos, é um requisito obrigatório. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto são essenciais para a existência e validade. Faltando um, o ato é nulo. A presunção de legitimidade admite prova em contrário? Admite. Porque a presunção de legitimidade, assim como a autoexecutoriedade, assim como a imperatividade e a tipicidade para alguns da doutrina, são atributos do ato administrativo. O que são atributos? São qualidades especiais. E o único atributo que existe em todo ato é a presunção. Só que essa presunção ela pode ser contestada, por isso que ela não é absoluta. Ela é
relativa. Só que o ônus da prova é do particular, daquele que está denunciando o ato, tá certo? Então essa alternativa B a ser marcada. A presunção de legitimidade admite prova em contrário. E ele está falando que a licença é ato pelo qual a administração pública consente o particular que exerça atividade no seu próprio interesse, sendo discricionário e precário. Não, é vinculado, tá certo? É um ato negocial. Estudamos classificação dos atos administrativos. D, a competência nem sempre é inderrogável, já que se transfere a outro órgão ou agente de acordo com o realizado entre as partes. Não, ela tem a possibilidade de delegação e avocação. Tá certo? Mas não é desse caso aqui. O exame da discricionariedade só é possível para a verificação de sua regularidade em relação aos motivos? Não. Os motivos e ao objeto. Esses dois requisitos formam o chamado mérito administrativo. Estudamos isso daí. Certo, gente? Aí depois vem a 78, uma questão boa, 78 aqui. A respeito do controle da administração pública, é correto afirmar que a coisa julgada administrativa tem nítido alcance da coisa julgada judicial com força conclusiva do ato jurisdicional do Poder Judiciário. Não, a coisa julgada administrativa não é de maneira definitiva. Ainda tem a possibilidade da apreciação judicial. A gente adota em nosso ordenamento jurídico o princípio da inafastabilidade ou da jurisdição, ou jurisdição única, que a lei não vai excluir da apreciação do Poder Judiciário. Não o sistema contencioso próprio, administrativo, essa está errada. O Tribunal de Contas é responsável pelo controle externo do Congresso Nacional? Não, o Tribunal de Contas, o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional, auxiliado, tá certo? Pelo Tribunal de Contas. Há uma questão doutrinária, se o Tribunal de Contas fiscaliza o Congresso Nacional, certo, gente? Essa questão aqui, ela é controversa, tá certo, gente? Professor, e aí? O controle externo é exercido pelo Congresso Nacional, isso? Não pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas auxilia. O controle externo é exercido pelos representantes do povo, pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Assim como no Estado, é exercido pelo Poder Legislativo, pela Assembleia, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Bem verdade que esse auxílio não é subordinado. Tem independência administrativa, funcional e competências previstas no texto constitucional, certo? Agora, o Tribunal de Contas é responsável pelo controle externo do Congresso Nacional? Ele fiscaliza também o Congresso Nacional, mas isso é controverso. A resposta que eu considero mais correta é a C. As comissões parlamentares de inquérito possuem poder de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno das respectivas casas. Correto, gente. Essa, no meu ver, é a alternativa a ser marcada. Só que essa questão está mal formulada. Pode ser que dê recurso nela. Essa é a minha humilde opinião, tá ok? Tendo em vista a alternativa B, certo, gente? E aí tem a questão 79. Tratando de responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta. A responsabilidade civil nós estudamos bastante, né, gente? Como é que esse negócio de responsabilidade civil, tá certo? Teve até o aulão disso daí, nós pegamos um tema disso daí, né? Nós estudamos bastante. E aí a responsabilidade civil do Estado, no nosso ordenamento jurídico, é baseado pelo artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, certo? E lá fala que a responsabilidade por os atos que seus agentes causarem a terceiros é de maneira objetiva. Então, quem responde objetivamente? As pessoas jurídicas de direito público e as privadas prestadoras de serviço público. Para que a responsabilidade seja objetiva, tem que ter 3 requisitos: ação, dano ao particular e nexo de causalidade. Estudamos tudo isso daí. E assegurada ainda a possibilidade de regresso no caso de dolo ou culpa do agente público. O Estado pode ser responsabilizado por omissão? Pode, mas aí a teoria da responsabilidade subjetiva. Depende de demonstrar o dolo ou culpa do Estado. Na objetiva não precisa. Basta que seja uma ação, um dano e um nexo de causalidade. E aí, conferindo aqui, aí tem, no caso de edição de leis de efeito concreto, não incide a responsabilidade civil sobre a pessoa jurídica federativa que a originou. Não, gente. Leis inconstitucionais, tá certo? Tem a possibilidade de ter, tá certo? Responsabilidade objetiva, sim. Tranquilo, gente? Tem a responsabilidade. Obras públicas, danos nucleares, bens ou pessoas sob custódias e erro judiciário. B. O Estado, em sendo condenado ao pagamento de indenização ao particular, poderá propor ação regressiva em favor do agente público no caso deste ter atuado com dolo ou culpa. Ao meu ver, essa é a resposta a ser marcada, tá, gente? Essa é a resposta a ser marcada. Aí ele fala, se empresa pública que explora atividade econômica, a exemplo da Caixa Econômica Federal, responderá objetivamente perante terceiros? Não, é subjetiva. Somente as que prestem serviço público. Na falta de serviço, aplica a teoria da responsabilidade objetiva? Não, por omissão é a subjetiva, tá ok? A teoria do risco criado admite que o Estado apresente qualquer excludente
de responsabilidade? Não é qualquer, desde que seja compatível com a norma, tá certo, gente? Ao meu ver, essa questão é a letra B. O Estado, em sendo condenado a pagamento de indenização a particular, poderá propor ação regressiva em face do agente público, no caso deste ter atuado com dolo ou culpa, tá ok, gente? Então esses são os comentários que a gente tem, os alunos trouxeram as questões que eles tiveram dúvida, tá certo? E o Instituto Excelência aqui tá corrigindo para vocês. Vamos esperar gabarito, que estaremos à disposição de eventuais recursos. Um abraço e bom domingo a todos.